Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto de 19 de outubro de 2023 e o título é Sobre o Caos. Então vamos lá. O mundo está se destruindo através de conflitos absurdos e desnecessários que acabam ultrapassando as barreiras geográficas e se estendendo ao redor do planeta. Os efeitos colaterais são visíveis a quem está desperto e compreendendo o movimento. Parece até ser essa a intenção, aumentar a divisão e polarização. A guerra acontece nos campos de batalha, fisicamente, onde jovens enfrentam outros jovens, aos quais são incitados a odiar, perdendo suas preciosas vidas, porque homens adultos e senis não têm maturidade suficiente para dialogar e decidir civilizadamente. Suas mentes egoístas e doentias brincam com as vidas alheias como se fossem apenas peões em um tabuleiro. Dividem o mundo em torcidas insanas e cegas. Enquanto a batalha acontece no front, outras batalhas pipocam ao redor. Pessoas tomando partido e se agredindo enquanto eles se divertem, seguros em seus palácios, com o caos que conseguiram criar. Numa guerra nunca há vencedores, todos perdem. O que poderíamos aprender então? Que o mundo precisa de união e respeito. Todos deveríamos ter o direito de estar aqui convivendo pacificamente, apesar de nossas diferenças. Contudo, meia dúzia de sujeitos nos controlam como marionetes, nos manipulam por pura diversão, nos fazem amar e odiar a quem eles assim o quiserem. Se as pessoas conseguissem aquietar a mente e observar detalhadamente todos os eventos e seus desdobramentos, talvez percebessem tantas incoerências evidentes e quais as finalidades de tudo isso. Mas a sensatez atualmente é quase um crime. Ou você assume um lado e escolhe um ódio para chamar de seu, ou você será condenado, cancelado e execrado. Percebem que aí também a guerra está acontecendo e se estendendo? Gritam contra as injustiças e violências cometidas, repetindo exatamente o que fingem condenar. O que mata não são as armas, mas o ódio. Nenhuma daquelas pessoas que está exterminando outras vidas estaria ali por iniciativa própria. Estão pela falta de consciência de quem nem deveria estar na liderança. Precisamos olhar para tudo isso e aprender o que não deveríamos fazer. Perceber quanto dano as divisões e o desrespeito causam. É insano ver pessoas torcendo pelo extermínio de vidas inocentes. Sim, inocentes, pois as vidas sacrificadas sempre são daqueles que não fomentaram o confronto, mas são utilizados para resolver o problema. Há que se ter bom senso. Se tivermos que escolher um lado, que seja o lado da vida, da paz. Parar de injetar mais gasolina no fogo, parar de incitar mais ódio e divisões. Isso só contribui para que a violência se alastre e ultrapasse as fronteiras mundiais. O caminho não é esse. E é impressionante como a maioria é tão facilmente manipulada por tão poucos. Quem se acha virtuoso por estar defendendo A ou B, não percebe que, na verdade, é só mais um peão no tabuleiro, servindo perfeitamente ao que os dominadores pretendem. Enquanto as divisões e o ódio se espalham, eles se regozijam. Não podemos fazer parte dessa destruição. Nossa luta é justamente reconstruir os valores perdidos pela humanidade através desses jogos cruéis e indecentes. Mais do que nunca é tempo de união, de lutar pelo que realmente faz sentido. Sair do ostracismo e cortar as cordas que nos manipulam. Parem e tentem observar o caos, pois somente assimilando o jogo, percebendo as mentiras, as tramas e os efeitos colaterais, descobriremos o nosso papel nessa história. Então vamos lá. Bom, quando eu escrevi esse texto, 2023, provavelmente eu devia estar me referindo lá, né? Quando começou, né, o conflito lá na Rússia, né?
Ucrânia, provavelmente foi nesse período aí. E realmente, esses conflitos, né, eles acabam causando, né, divisões, né? Então você vê no mundo inteiro o povo tomando partido, aí você vê nas redes sociais, é bandeirinha daqui, bandeirinha dali, um põe a bandeirinha de quem está defendendo, o outro põe a bandeirinha do país que o outro está defendendo, quando na verdade não tem nada ali para se defender, né? Independente de falar quem começou, quem deixou de começar, sempre nesse tipo de situação não há nunca vencedores, todos perdem. E como eu falo aqui no texto, infelizmente, as pessoas não têm, os líderes, né, que estão no comando, eles não têm a maturidade, não têm a benevolência, não têm nenhuma uma consciência de tentar resolver as coisas de uma forma mais civilizada. Ou então, já que eles querem briga, briga lá entre eles, né? Pega a turminha deles lá que está no comando, briga lá entre eles, luta lá entre eles. Mas não, eles armam toda a situação, o conflito, a confusão, e quem é que vai resolver? Né? Os peões, tá? É o povo que está ali dando a vida, nunca os líderes, nunca quem criou a situação. Né? Então eles estão lá na segurança deles, no comando, no controle, nos seus gabinetes luxuosos, enquanto as vidas de pessoas que não concordam com aquilo, que nem queriam estar participando daquilo, estão sendo lá ali, jogadas ali na arena e sendo desperdiçadas por algo que eles nem provocaram e provavelmente não gostariam de estar ali. Né? Eu sempre, num outro texto até eu descrevo uma cena de um filme, aliás, que é um fato histórico, né? Dizem que é um fato histórico, já li isso em vários livros, em várias situações, de uma trégua que teve no Natal, que foi na Primeira Guerra Mundial, se não me engano, em que os dois exércitos adversários eles estavam, né, em territórios ali, né, no meio do conflito ali, tinha um limite ali, né, um meio ali, né, um campo ali no meio. E eles começam acho que começa a conversar um do lado de lá, e no fim eles acabam naquela trégua de Natal confraternizando ali, né, naquele momento que que é um dia especial, né, no mundo inteiro. E, assim, eles percebem, né, que eles, na verdade, os outros jovens, os jovens do exército adversário são jovens como eles e que estão ali sem quererem estar, não, por eles não estariam ali, eles não tinham motivo para odiar o outro jovem, né? Eles se olhando assim, eles não tinham porquê, eles estavam sendo usados e sofrendo as mesmas situações, as mesmas aflições, os mesmos riscos. E é uma coisa assim irracional, né? Uma coisa. Toda guerra é insana e é desnecessária, né? As coisas deveriam ser, né? Nós somos considerados seres racionais e civilizados, e olha a forma como até hoje ainda as coisas acabam sendo levadas, né? Não deveria mais existir esse tipo de situação, de conflito, de batalhas, né? Por poder, na verdade, né? Um querendo se sobrepor ao outro. E a gente sabe que tem várias situações aí pipocando ao redor do mundo e cada vez mais, e as coisas e as pessoas tomando partido, né? Então, quando eu falo você tem que ter um ódio para chamar de seu, a pessoa que acha que isso não tinha que estar acontecendo, que isso é surreal, que é inadmissível,
ela acaba sendo alvo também, né, do ódio daquele que tomou partido nisso. E é algo que assim a gente não teria que tomar partido nesse tipo de coisa. Muito pelo contrário. Tem que se pensar ali que são vidas inocentes, são pessoas, são jovens, né, que não queriam estar ali, que não deveriam estar ali naquela situação. Por conta de alguns, né, aí desequilibrados, descontrolados, que causam esse tipo de situação. Mas, além disso, a gente vê, assim, isso a gente olhando de uma forma assim, macro, assim, do que está acontecendo no mundo, mas isso também tem é replicado de uma certa forma nas sociedades, em países, em cidades, né, em estados mesmo. A gente vê isso aqui, dentro do nosso país mesmo, né? O quanto as pessoas não toleram as opiniões diferentes, não toleram, e justamente aqueles que se acham, né? Principalmente aqueles que se acham virtuosos são os que mais pregam isso, porque eles usam um disfarce, né? É o tal lobo em pele de cordeiro, né? Que eles usam discursos muito bonitos, mas com uma intenção muito cruel por trás, muito maligna, justamente para cooptar, para manipular as pessoas. E acabam causando divisões, jogando pessoas uns contra os outros, né? Eles acabam se apossando, se apoderando de determinadas causas importantes e as quais as pessoas realmente poderiam, né, se atentar e cuidar e dar realmente dar a importância que aquelas causas têm, mas elas são usadas como armas de ataque e divisão, né? Então são todas esses grupos que eles vão formando como se fossem dois lados adversários, né? Então existe agora homens contra mulheres e brancos contra negros, religiões umas contra as outras. Então são vários núcleos que eles vão rachando, sendo que na verdade homens e mulheres têm papéis muito bem definidos e muito importantes, mas são diferentes. E a gente tem que entender e aceitar cada um da forma como eles são. E não querer que essa coisa de falar, não, tem que ter igualdade. Gente, homem é diferente de mulher, ponto, já começa daí. Então não tem que começar a jogar um contra o outro. Cada um tem que assumir a sua importância, a sua responsabilidade e o seu papel na sociedade. Os dois papéis são extremamente importantes. Não tem como escolher um mais ou menos importante, mas são importantes, mas são diferentes. Cada um no seu papel. A mesma coisa, separar as pessoas por questão de cor, de pele, por questão de etnia. Todos somos seres humanos. Então, assim, há que se entender que está havendo, sim, uma manipulação para causar essas divisões, para acirrar esses conflitos. E, infelizmente, muita gente entra nessas narrativas, por quê? Por vitimismo. Porque eles fazem um malabarismo na mente das pessoas que elas acabam aceitando aquilo que eles querem que elas aceitem. Né? Aquela narrativa, mesmo que ao redor deles, observando os fatos, não exista nada daquilo que está sendo dito lá. Mas as pessoas aceitam, mesmo que elas nunca tenham vivido aquela situação que se cria, eles aceitam a narrativa. E tudo isso
para poder controlar, né? A tática, dividir para controlar, para governar. E é isso que eles fazem e as pessoas não percebem. Né? Se a gente for observar, a gente convive aqui, principalmente o brasileiro é um povo muito hospitaleiro, a gente convive muito bem com todo tipo de pessoas. E se os problemas que existem com relação a preconceitos são pontuais, não é aquela coisa, né, que é presente o tempo todo. Normalmente, a maioria de nós não presencia esse tipo de situação, mas eles fazem com que a gente ache que aquilo é algo muito grande, sendo que não é, né? Até questões de gênero, questões de opções sexuais, tudo é motivo para causar desconforto, vitimização e divisão e polarização. Então, eu acho que o papel da sociedade em si, né? Porque os que causam essa divisão, eles não são a maioria, eles são poucos ali que estão no controle, né? Inclusive, tem um livro que eu li que chama Os Donos do Mundo, se eu não me engano, de uma jornalista espanhola, e que ela faz todo um estudo e ela vai contando a história desse controle e justamente dessa divisão e dessa manipulação ao longo do tempo. E justamente uma das coisas que ela fala ali, que isso já logo no começo do livro, que ela começa a contar de onde isso começou, e assim, que tem umas cartas lá, né, que falam já do quanto, de como esses poderosos, eles mesmos promovem os conflitos e financiam os dois lados, porque eles ganham com a briga, eles ganham com os conflitos. Então eles promovem sem que ninguém perceba, né? Aquela mãozinha escondida ali atrás, ali por trás, manipulando tudo, né? Os marionetes, a gente não vê os fiozinhos, mas eles estão ali coordenando tudo, causando conflito e ganhando com os dois lados, sempre fomentando essas situações grotescas e ganhando com isso. Então, nós temos que ficar atentos para não cair, não entrar nessas disputas, não entrar no que eles querem, porque quanto mais a gente aceita que existe essa polarização, que existe essa divisão, e ao invés de a gente tentar mostrar o oposto, né? Mostrar que não existe, que isso é uma coisa pontual, que isso acontece, são algumas pessoas que são desse jeito, a maioria não é, a maioria da população, a maioria do povo é composta por pessoas boas, por pessoas corretas, com pessoas com bons valores. E são alguns que têm essas distorções. Mas e a gente não começar a passar essa mensagem para que essas polarizações, essas divisões não sigam adiante. Já tem muita gente hoje trabalhando e mostrando que isso não procede, que não passam de narrativas falaciosas, que é muita mentira sendo espalhada para enganar as pessoas e manter o poder. Então a gente tem que ficar atento e também participar, tentar promover a verdade, né? Nosso papel aqui, eu acho que atualmente justamente é isso: espalhar a verdade, mostrar que isso não passa de um teatro e que a gente não pode levar essas mentiras, deixar que essas mentiras cresçam e mantenham essas pessoas inescrupulosas no controle das nossas vidas, certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.